Olá pessoal, tudo bem? Então, segue hoje a gente gravando mais uma aula, tá? De literatura infanto-juvenil, tá? Nós vamos começar agora falando sobre literatura infantil, tá? Então, nós falamos sobre a literatura no geral e agora a gente vai para a literatura infantil propriamente dita, né? Que é o nosso foco de trabalho e de ação mesmo, certo? Bom, a gente começa pensando, né, no que é literatura infantil, né? A literatura infantil, ela são textos destinados à criança mesmo, né? E ela precisa tratar de assuntos da criança, tá? Então, ela precisa ter um ambiente da criança, traços da criança, para que ela realmente consiga se acertar mesmo enquanto uma literatura que vai levar à reflexão, à fantasia, ao desenvolvimento, tudo aquilo que nós já falamos sobre a questão da função da literatura, tá certo? Então, a literatura infantil, ela é o gênero literário definido pelo público, tá? E ela precisa ter essas experiências infantis, essas características que a criança vai chamar a atenção da criança. Bom, por que é importante a gente pensar sobre o que é literatura infantil? Muitas vezes nós temos livros circulando, né, nas bibliotecas ou dentro da escola, que são livros para criança, mas que não são literatura infantil. Nossa, professora, mas como que isso acontece? Veja, se eu pego um livro e desenvolvo uma história com algo de um adulto para a criança, com um objetivo mero de instrução, para que eu vá moldar a personalidade, o pensamento dessa criança, essa leitura não é infantil, certo? Então, eu trago vocês para pensarem sobre isso. Por quê? Dentro da realidade, na escola de vocês, vocês vão ter um papel fundamental, que é o de selecionar as obras que vão ser trabalhadas com essas crianças. E a gente tem inúmeras. No entanto, eu preciso fazer uma boa escolha. E para isso, eu precisava ter uma concepção de literatura e eu preciso também ter uma concepção de literatura infantil. É lógico, gente, que para a gente pensar nessa questão da literatura infantil, algumas questões ficam, né? E até por isso o mercado da literatura infantil ele é muito jovem. A literatura infantil ela é muito nova. Por quê? Ela é feita por um adulto. Dificilmente a gente pega uma criança escritora, né? Tem, mas normalmente ela é feita por um adulto. Então, se ela é feita por um adulto, muitas vezes ela consegue fugir daquele mundo infantil, daquela realidade infantil. Por isso que a mediação do professor ela é decisiva, tá? Dos pais, quando vão comprar os livros e tudo mais, certo? Então, é importante que se conheça realmente essa literatura e os objetivos, tá certo? Bom, eu coloco para vocês como leitura de ampliação de horizontes, 2 textos, certo? 2 textos, um é um bem simples, literatura infantil, só para situar vocês no processo mesmo. O segundo é o nosso texto teórico sobre literatura infantil, que é escrever para criança e fazer literatura, tá? Escrever para criança e fazer literatura. Esse é o texto base que nós vamos ler, tá certo? E depois eu coloco também um vídeo de uma pessoa falando sobre a literatura, é um aluno que fala, certo? Até mesmo para que vocês tenham algo diferente mesmo sobre esse assunto, tá certo? Bom, gente,
esse vídeo é para ele ser curto mesmo, tá? Mas para situar vocês no que nós vamos falar, tá certo? Então, para essa primeira aula, eu preciso que nós cheguemos na próxima semana com um conceito. O que é literatura infantil, tá certo? O que é literatura infantil? Para isso, eu preciso que a gente traga esses conceitos, essas leituras de mundo, tá? Bom, nesse texto, Escrever para Crianças e Fazer Literatura, tá? Ele é um texto da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman, tá? Que tá nesse livro aqui, que inclusive tem na biblioteca da faculdade. É um livro muito usado mesmo quando se fala em literatura infantil. Já falei para vocês da Zilberman e da Lajolo, que são autoras que a gente usa muito dentro da literatura infantil. E elas trazem uma visão histórica da literatura infantil, tá? Por que eu falo que a literatura infantil ela é jovem? Ela tem há pouquíssimo tempo. Porque a literatura infantil, ela caminha junto com a concepção de infância, tá? E vocês vão ver isso na disciplina de concepções da educação infantil, tá? Porque até uma certa época não se tinha uma concepção de infância. A criança era vista como um adulto em miniatura, tá? Então ele participava das questões familiares, das situações culturais da mesma forma que o adulto. Ele não tinha nada pensado para ele, certo? Mas com os estudos, com o surgimento das ciências, da psicologia e tudo mais, começou-se a pensar na questão do desenvolvimento e que existia todo esse processo psíquico e intelectual. E aí passa a se pensar na criança, certo? Então, nesse desenvolvimento histórico aí, surge a literatura. Num primeiro momento de uma forma e depois ela vai se desenvolvendo, tá? Então, o texto vai dizer que o público infantil livreiro, até a metade do século XVIII, ele não existia, tá? A partir do século XVIII é que começam a aparecer essas literaturas, tá? E um desses nomes grandes aí é o Charles Perrault, tá? Perrault. Ele vem trazer textos para essa criança, tá? Porque ele pega algumas histórias que eram contadas para os adultos e tudo mais, e ele traz para essas crianças para que eles possam também ter um espaço. Mas veja bem, vamos pensar no século XVIII, que nós estamos em plena Revolução Industrial, nós estamos lá no momento histórico do surgimento da burguesia, onde as famílias foram para as fábricas trabalhar, certo? Para o mercado, então nós estamos pensando numa urbanização e não se tinha onde as crianças ficarem. O que acontece? As crianças vão para um local chamado escola. E aí surge o processo de escolarização, certo? E aí, nessa escola, descobre-se que, além das aulas e dos sermões e tudo mais, um instrumento psicológico, né? Que vai chegar ao universo da criança também é a literatura. Então, aí a gente começa a ter uma literatura que é as fábulas, né? Que vem trazer para a criança um ensinamento moral, certo? Aí a gente tem toda aquela literatura europeia trabalhada com essas crianças e que foram trazidas para o Brasil, porque se a gente para pensar na história da educação brasileira, num princípio ela era de cunho europeu, e ela vem para o Brasil essas mesmas histórias, com essas mesmas fábulas. E elas trabalham com as crianças
nesse sentido, né? De trabalhar as formas de ser, como que ele deve se comportar e por aí vai, certo? Até o momento em que começa a se surgir a questão do desenvolvimento infantil, né? A psicologia do desenvolvimento. E aí no Brasil, onde vem as ciências, aí nós já estamos falando de um período de iluminismo e tudo mais, e no Brasil bem depois, começam a surgir uma literatura voltada mais realmente para o público infantil, que vê a vida como um conto de fadas mesmo, e que não tem tanto uma moral da história, um ensinamento e tudo mais. A gente começa aqui no Brasil com o Monteiro Lobato, né? E depois a gente vai tendo outros autores que começam a pensar a literatura infantil de uma forma bem determinada mesmo. Porém, gente, pela literatura infantil ser tão jovem, a gente ainda tem um mercado da literatura infantil pequeno, né? A gente tem um mercado pequeno e a gente tem também, muitas vezes, uma dificuldade de aceitação das obras infantis, tá? Principalmente aquelas que trabalham com temas um pouco mais, eu não vou dizer pesados, mas, por exemplo, que trata da morte, que trata do estupro. Por quê? São questões que acontecem na nossa sociedade, mas até então isso era obscuro. Não se pode falar sobre isso com a criança, certo? Então são questões que nós vamos trabalhando depois e passando até mesmo a entender por que alguns livros, até hoje, muitos professores encontram dificuldade de abordar isso dentro da escola ou na própria sociedade relega, diante de toda essa questão de construção cultural que se teve a literatura infantil, tá certo? Então, até hoje a gente ainda tem dentro das nossas escolas de 1º ao 5º ano de educação infantil uma literatura muito voltada à instrução, né? A uma moral, a um ensinamento, e não uma literatura infantil realmente que trate de questões em que a criança vai se construir, vai pensar, que trate realmente não como um instrumento pedagógico de doutrinação, né? Mas um instrumento de libertação mesmo. Por isso a importância da gente entender essa concepção histórica da literatura infantil, certo? Bom, e aí vocês vão perceber que o nosso conteúdo de literatura infantil, porque nesse 1º semestre nós vamos trabalhar a visão teórica mesmo da literatura infantil, ele vai se imbricar muito com a história da educação, né, que vocês tiveram no ano passado, vai se imbricar muito com a disciplina de psicologia, né, e por aí vai, tá certo? Bom, então eu coloco 2 textos para que vocês leiam, tá certo? Um mais simples e um mais complexo. E eu gostaria que vocês fichassem esse texto no caderno de vocês e vocês vão encaminhar a foto desse fichamento, tá certo? Não precisa mandar no e-mail, pode mandar no WhatsApp da turma. Mandem a foto do fichamento de vocês. O que é fichamento? Vão colocar os dados principais. Outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem.